aberta a presente sessão, solicitando à redatora para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 30ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da Primeira Câmara sob a presidência da excelentíssima senhora presidente em exercício, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, onde reuniram os senhores conselheiros: conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pela douta procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente e passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 14.426/2022, denúncia representação, aprovado acórdão número 927. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 11.525/2020, TC 14.741/2016, entre outros relacionados à comunicação, informação e aposentadoria, aprovados acórdãos números 928 a 930. TC 12.611/2013, TC 8835/2015, entre outros relacionados a contratos, aprovadas resoluções números 99 a 111. Não havendo mais processos a relatar, a excelentíssima senhora presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, de acordo. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovada. Passamos, então, ao horário do expediente, facultando a palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para, em querendo, fazerem uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu fui informado pelo conselheiro Alberto que ele iria solicitar a inversão da pauta. Me perdoe, eu esqueci. Não precisa, né? Não precisa, né? Vou mais para não ter escolhas Tá. por problema. Então, eu vou passar a relatar meus processos. Senhora presidente, inicialmente eu trago para relatar o processo TC de número 2929/2017, que se trata de um requerimento solicitando tomada de contas especial e protocolado no dia 1º de março de 2017. Eu encaminhei cópia da minuta, Vossas Excelências, que possui como interessado o ex-prefeito do município de Olho d'Água do Casado, o senhor José Gualberto Pereira, e o senhor Felipe Barros Vieira, ex-secretário de saúde daquele município, em face do não envio de informações referentes ao SICAP e ao CIOP, na forma trazida às folhas 02/14. Os autos foram distribuídos inicialmente à conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, pelo gabinete da presidência, em 6 de março de 2017, em razão do município pertencer ao grupo regional de número 6. Posteriormente, o processo foi despachado à relatoria da conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, posto que foi verificado que os fatos correspondem ao biênio 2015-2016 e não ao biênio 2017/2018. Quando o advento do envio e da análise, quanto à competência para relatar a matéria veiculada no requerimento, este relator, através do despacho de folhas 17, datado de 13 de novembro de 2017, requereu presente ao Parquet de Contas para se manifestar acerca da possibilidade de recebimento dos autos como representação. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, tendo recebido o parecer de número 4688/2017 da 2ª Procuradoria de Contas, que, ponderando o interesse do município de Olho d'Água do Casado no deslinde da demanda, opinou no sentido da necessidade de intimar a municipalidade
para que se manifestasse diretamente sobre o prosseguimento do feito. O município, devidamente notificado, quedou-se inerte, como se vislumbra da resposta apresentada pelo setor de protocolo, quando questionado a respeito da manifestação referente ao ofício de número 45/2018. Nessa esteira, o processo foi novamente remetido ao Ministério Público de Contas, que, por sua vez, emitiu parecer de número 2982/2022, de 12 de setembro de 2022, pugnando pela extinção do feito, com o consequente arquivamento pela ocorrência da prescrição intercorrente. Senhora Presidente, eu vou pedir venha a Vossa Excelência e venha ao Ministério Público de Contas também, para passar no mérito. Eu estou no mérito encampando as razões do Ministério Público de Contas e trazendo voto no sentido de julgar pelo arquivamento dos autos em razão da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, na forma da súmula de número 01, com fulcro no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno da Corte. É como estou votando, senhora Presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros. Senhora Presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opinamos pela incidência da prescrição. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Alberto. Com o relator, senhora Presidente. Aprovado. Com a palavra o conselheiro. Senhora Presidente, eu, na sequência, para relatar, tenho o processo TC 14006/2010, que se trata de uma manifestação formulada por cidadão junto à ouvidoria desta Corte de Contas, em face do município de Barra de Santo Antônio, relatando potenciais irregularidades na gestão da prefeita à época, senhora Maria Cícera Mendonça Casado, período correspondente a 2009 e 2010. O demandante da manifestação alegou que a ex-prefeita supostamente teria descumprido o regimento interno da Câmara Municipal no que diz respeito à tempestividade do envio dos balancetes de prestação de contas. Ainda assim, declarou que os servidores da saúde teriam paralisado as atividades por falta de pagamento dos salários de agosto, setembro e outubro de 2010 e por falta de condições de trabalho, tais como ausência nos postos de saúde de medicamentos, médicos plantonistas, material básico de saúde, como gases, algodão, seringas, injeções, luvas, soros, etc. Além do atendimento de socorros de urgências e emergenciais serem realizados em carros particulares à época. Relatou ainda que a prefeita, com receio de uma fiscalização da Polícia Federal, do GECOC, teria retirado do prédio onde funcionava a Prefeitura Municipal todos os computadores onde estariam arquivados os documentos contábeis, bem como teria contratado irregularmente várias pessoas desde janeiro de 2009. Além disso, teria realizado concurso após um ano de mandato, onde haveria contratado, por ausência de licitação, a empresa que fez o concurso, sendo que várias pessoas foram aprovadas, ao que parece, são indicados da Prefeitura. Então, são supostas irregularidades que o cidadão traz perante a sua manifestação, perante a ouvidoria desta Corte de Contas, nos termos do artigo 2º da Resolução Normativa de número 02/2006, fora determinado pelo conselheiro ouvidor, as folhas 9, o envio de ofício de número 228/2018, a prefeita, à época do município, solicitando esclarecimentos preliminares e documentos quanto às supostas irregularidades registradas. Em resposta a este ofício, a Procuradoria-Geral do município, por meio de sua Procuradora-Geral, senhora Andréa de Albuquerque Calheiros, alegou dificuldades em apresentar informações quanto às questões fáticas, já que a atual gestão administrativa do município teve início apenas
em janeiro de 2017. Informou ainda que o setor de licitação teria realizado processo de inexigibilidade de licitação de número 06/2009, relativo à empresa Master Consultoria de Negócios Limitada, empresa supostamente responsável pela realização do concurso público feito em 2010. Afirma ainda que o município teria firmado TAC junto ao Ministério Público do Trabalho no ano de 2009, o qual previa a obrigação da realização do concurso no ano de 2010. Na segunda resposta da Procuradoria-Geral do Município, por meio do ofício do número 20/2019, foi alegado que o setor de licitações teria localizado os processos de inexigibilidade de licitação de número 01/2009 e 03/2009, referentes à contratação da banda para a festa de São Sebastião, assim como para o Carnaval. Afirmou também que foi localizado o processo de licitação na modalidade pregão presencial de número 02/2010, referente à contratação de empresas para o fornecimento de merenda escolar. Por fim, alegou que anexaram cópia integral dos referidos processos. Que não anexaram cópia integral dos referidos processos por se tratarem supostamente de processos extremamente extensos, mas que estariam à disposição para análise. Os autos foram recebidos pela presidência desta Corte de Contas, que foram redistribuídos a esta relatoria, encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas através do parecer de número 1990/2022, da lavra do doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, opinou pelo arquivamento do feito, pela ocorrência da prescrição, tendo em vista que os fatos denunciados ocorreram em 2009 e 2010, bem como que o processo foi deflagrado em 2010 e até a presente data não possui nenhum ato concreto voltado a reafirmar as declarações remetidas. Ademais, o Parquet de Contas alegou que o seguimento do processo seria inócuo em termos de responsabilização do responsável, pois mesmo na presença da prática de ato de improbidade, a conduta porventura praticada estaria coberta pela ocorrência da prescrição nos termos decididos pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o relatório, senhora presidente. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, ao Ministério Público, para entrar no mérito e no voto. Nós estamos também nesse processo, senhora presidente, encampando o pronunciamento do Ministério Público de Contas e trazendo o voto pelo arquivamento do feito com o fundamento da prescrição da pretensão punitiva, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado dos autos e opinamos pela incidência da prescrição. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Alberto. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, eu trago também o processo de número 3818/2014, que é oriundo de um ofício GP-PMSMAL de número 37/2014, datado de 2 de abril de 2014, cuja interessada é a Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú, no qual solicita dilação de prazo para atender ao requisitado no ofício de número 187/2014. Conforme se vislumbra do processo anexo, o expediente originário do gabinete do então conselheiro Luiz Eustáquio Toledo se consubstanciava em requisição de documentos e informações concernentes a cópias de processos licitatórios, relação de servidores municipais e listagem de contratações originárias de dispensa e inexigibilidade de licitações. O procedimento tramitou por setores deste tribunal até a elaboração do parecer de número 3021/2022 da 2ª Procuradoria de Contas, por meio do qual foi ponderado a inexistência de juízo de realização de ato inequívoco de fiscalização por parte desta Corte de Contas,
assim como o lapso temporal de mais de 5 anos decorridos da abertura do procedimento, bem como a aplicação da súmula de número 01 deste Tribunal de Contas, pugnando pela extinção do feito com consequente arquivamento dos autos. Eu vou pedir novamente, venha a Vossa Excelência, ao Ministério Público, para adentrar no voto e no mérito e no voto, de modo que nós estamos encampando o pronunciamento do Ministério Público de Contas e trazendo o voto pelo arquivamento do feito, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado e opinamos pela prescrição, a incidência da prescrição. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Alberto. O relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, eu trago uma última representação. Encaminhei minuta a Vossas Excelências desse processo também, mas nós estamos, hoje pela manhã, fazendo a última revisão. Nós fizemos a alteração, inclusive, dos encaminhamentos a serem dados a esta representação. Na verdade, é uma representação que nos foi encaminhada pela Secretaria Estadual da Fazenda, contendo cópia de auto de infração lavrado em desfavor de uma empresa individual, uma empresa, sociedade empresária, JD Comércio e Serviços limitada EPP, por meio do qual nos traz, ou deveria trazer um relatório circunstanciado da ação fiscal, mas contém a lista de notas fiscais supostamente emitidas de forma graciosa. O processo foi encaminhado uma primeira vez ao Ministério Público de Contas, que recebeu o despacho de número 73/2017 em 3 de maio daquele mesmo ano, da lavra da procuradora Estela Barros Lima Mero, que, ao apontar a necessidade de corrigir a autuação dos autos, com o fito de adotar o rito inerente a denúncias e representações, ponderou a necessidade de estabelecer também a competência na análise do feito, não pela denunciante, qual seja a Cefaz, mas sim de acordo com o jurisdicionado objeto da fiscalização, o que na forma da tabela de folha 195 correspondem a 21 municipalidades. Vislumbra-se também dos atos subsequentes que a denúncia / representação da denúncia / representação foram extraídas cópias e estas foram distribuídas e tombadas na forma do regimento interno, conforme a orientação do órgão ministerial, com o fito de escorreita análise por parte de 6 conselheiros relatores competentes. Nesse caso aqui, foi formado o processo TC de número 15.160/2017, que possui como unidade jurisdicionada o município de Capela, né? O município de Capela. Posteriormente, os autos retornaram ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer de número 612/2018, da 4ª Procuradoria de Contas, no qual opinou pelo conhecimento e processamento da denúncia e apuração das condutas. Os autos foram remetidos para o gabinete do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, em 19 de março de 2018, e estes foram encaminhados novamente em 14 de 1 de 2020 ao gabinete deste relator, em razão de seu município de Capela, pertencente ao grupo 3, assim como os fatos narrados na denúncia, estarem inseridos no biênio 2013/2014. Diante das ponderações,
o valor total das notas fiscais concernentes ao município de Capela, assim como devido ao lapso temporal decorrido no último andamento processual, dentre outras verificações, o processo fora submetido à nova análise do Parquet de Contas, que por seu turno se manifestou pela aplicação da súmula 01 e pugnou pela extinção do feito com o consequente arquivamento. Esse foi o último pronunciamento do Ministério Público de Contas. No caso, senhora presidente, nós vislumbramos que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se trata de ato ilícito praticado por agente público, né, em tese, que causa dano ou prejuízo ao erário daquele ente federativo, né, e somente pode ser praticado de forma dolosa, somente poderia ser praticado de forma intencional. De modo que eu estou pedindo vênia a Vossa Excelência, ao Ministério Público, para trazer voto no sentido de conhecer da presente representação e determinar o encaminhamento dos autos à Diretoria de Fiscalização Municipal para a apuração do feito. É como eu estou votando, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público reitera parecer ofertado nos autos e opinamos pelo arquivamento em razão da prescrição. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro, já passou o momento do pedido de vista, estamos no momento da votação, mas eu vou, se Vossa Excelência permitir, eu vou pedir vista do processo. Senhora presidente, eu trago para relatar processos de aposentadoria todos eles pela aplicação do tema 445 em repercussão geral, porém, em razão de preliminares levantadas especificamente pela primeira Procuradoria de Contas, nós enfrentamos as preliminares conforme foram levantadas em cada um dos processos. No processo de número 149/2009, especificamente de aposentadoria, o Ministério Público opina pelo encaminhamento dos autos à diretoria técnica competente para elaboração do relatório de auditoria normal, como deveria ter sido feito, né? Mesmo em se tratando da aplicação do tema 445. De modo que esse processo específico, eu vou pedir atenção a Vossas Excelências, eu vou fazer a leitura da preliminar, para que a gente possa discutir, se for o caso, aprimorar ou aprová-la, conforme seja, né? Então, nesse caso específico, é o processo TC 149, foi a concessão de um ato de aposentadoria, ato concedido em 2008, em 3 de novembro de 2008, e que ingressou nesse Tribunal de Contas em 9 de 1 de 2009, né? Pois bem, por meio do seu último pronunciamento, o Ministério Público de Contas se manifestou pela necessidade de remessa preliminar dos autos à diretoria técnica competente, a fim de que esta possa exercer
sua função típica de auditoria governamental, emitindo relatório em conformidade com a DI 6655 do STF e com a resolução Atriconde número 13/2018, e desse modo instruiu o feito. O Ministério Público de Contas mencionou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 839 de repercussão geral, segundo a qual se reconheceu a possibilidade da administração pública rever determinados atos administrativos praticados há mais de 5 anos, assim como transcreveu trecho de notícia veiculada no Boletim de Jurisprudência de número 342, assim como no Boletim de Pessoal de número 86 do TCU, chamando a atenção para o surgimento do prazo preconizado no artigo 54 da Lei 9.784/99, após o registro tácito do ato concessivo da aposentadoria. Pois bem, de início entendo que a tese 839 do Supremo Tribunal Federal, em que pese ser um importante indicativo de que a segurança jurídica, pelo decurso do tempo, não pode ser tratada como um valor jurídico absoluto, tese da qual não discordamos, não deve ser aplicada ao presente caso, visto que a tese se direcionou a situações excepcionais que se consubstanciaram na concessão de anistia a cabos da aeronáutica. Quanto à possibilidade de revisão do ato que se estabilizou pelo decurso do tempo, importante salientar, à luz do entendimento firmado no recurso extraordinário 636.553, que originou a tese contida no tema 445, que o STF pontuou em sede de embargos de declaração que o registro tácito faz surgir o prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9.784/99, para que a administração pública possa rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Em que pese a decisão não ser expressa neste sentido, os tribunais de contas, em tese, deteriam o mesmo prazo decadencial para deflagrar novo procedimento visando corrigir a atuação administrativa. Porém, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que se trata de prazo ininterrupto, computado a partir da chegada do processo à Corte de Contas, de modo que após seu transcurso o ato restará automaticamente estabilizado. E eu abri aspas para transcrever trecho do voto do ministro relator Gilmar Mendes, entre aspas, trata-se de prazo ininterrupto a ser computado a partir da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, ou como definido pelo ministro Roberto Barroso durante o julgamento, em verdadeiro período de 5 anos todo corte. Passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se a partir daí a possibilidade de sua revisão nos termos do artigo 54 da Lei 9.873/99, fecham-se aspas. Por este motivo, não vislumbro, com a devida vênia, ao entendimento firmado pelo Ministério Público de Contas, necessidade de submeter o feito novamente à unidade técnica competente, visto que, como mencionado acima, o ato concessivo da aposentadoria se estabilizou automaticamente, não cabendo sua reapreciação sequer por meio de recursos regimentais. Os autos devem retornar para a origem. Segundo esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal, nada impediria a deflagração de processo autônomo para apurar a violação da legalidade. Porém, também deixo de determinar a notificação da unidade técnica para apurar, em procedimento autônomo, apurar as providências que poderiam ser adotadas com vistas a restaurar a legalidade possivelmente violada, visto que, no caso em análise, também transcorreu por inteiro o prazo decadencial do artigo 54 da Lei 9.873/99, já que a aposentadoria foi concedida em 3 de novembro de 2008, o processo deu entrada nesta Corte de Contas em 9 de 1 de 2009 e o registro tácito teria ocorrido no dia 9 de 1 de 2014, razão pela qual nós indeferimos
a preliminar levantada pelo Ministério Público de Contas. No mérito, nós estamos trazendo o tema em repercussão geral do número 445, que fixou, cujo o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, abrem-se aspas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. De modo que nós estamos trazendo voto, senhora presidente, nesse caso específico, por determinar o registro do decreto concessivo da aposentadoria, determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas, para fins de notificação pessoal e, não havendo interposição de recurso por parte do Ministério Público de Contas, determinar a remessa dos autos à origem, ressaltando que, por direito, havendo necessidade de realizar a devida compensação financeira, que esta seja realizada nos termos do artigo 201, parágrafo 9º da Constituição Federal. É como eu estou votando, senhora presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhora presidente, eu reitero o parecer ofertado nos autos com a ressalva pessoal de que esse prazo de 5 anos ele é fatal. Então, não tem que realmente não ter, é automático. Então, o tribunal nem poderia decidir de forma diferente. E com essa ressalva pessoal minha, eu reitero o parecer ofertado pelo Dr. Ricardo. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Alberto. Com o relator, senhora presidente. Também o acompanho, aprovado. Senhora presidente, nos demais casos de aposentadoria, eu também encaminhei lista para Vossa Excelência, tem aquela preliminar que foi levantada pelo Ministério Público de Contas, em que o mesmo solicita o encaminhamento dos autos à Diretoria de Fiscalização. O processo já passou pela Diretoria de Fiscalização, recebeu um relatório de auditoria, de controle externo, porém, o Dr. Ricardo levanta que o relatório não estaria de acordo com a ADI 6655, né? Por ter sido elaborado por servidores que não seriam efetivos da Corte de Contas. Nós também já levantamos uma preliminar que é de conhecimento deste colegiado, no sentido de superar a preliminar levantada pelo Ministério Público de Contas, de modo que, no mérito, nós estamos trazendo em todos os processos, por se tratarem de feitos que ingressaram na Corte de Contas há mais de 5 anos, nós estamos trazendo a aplicação do tema 445, de repercussão geral, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. De modo que nós estamos trazendo voto no sentido de determinar o registro de todos os atos, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, mais uma vez com ressalva pessoal, desta vez no tocante à ADI 6655, a ADI 6655 é referente a uma lei do Estado de Sergipe, que o Tribunal julgou inconstitucional, o STF, criou-se uma jurisprudência. Provavelmente, se a lei alagoana for objeto de ADI, pela mesma associação que fez a de Sergipe, provavelmente a lei alagoana será declarada inconstitucional, mas, enquanto não for, né, mas serve de alerta para a gente, vamos ter de enfrentar esse assunto em algum momento, mas também entendo que o passado dos 5 anos, ele precluiu tudo, né? Então não tem mais nenhuma razão para que o tribunal, ainda que com o cargo comissionado elaborando um relatório técnico, o prazo do tribunal modificar porventura modificar aquela apostadoria, fixar prazo, negar registro, o tribunal não pode mais. Então, com essa ressalva do entendimento pessoal em relação à ADI 6655, eu eu opino nos termos do parecer do Dr. Ricardo. Em discussão, processo. Senhora presidente. Com a palavra, doutor Roberto.
Conselheiro Rodrigo, só uma dúvida. Esse, no caso, em tese, o servidor, ele era comissionado ou estabilizado pela Constituição de 88? Entendeu? Só qual foi a questão? São vários processos, né? Um só, pelo menos. É porque Dá para mostrar, gente. né? E se porventura mesmo foi comissionado, se foi após dia 10 de 5, né, desse ano, que foi o corte feito pela ADI, né? É aquele anterior que já foi julgado. Me perdoe o trabalho todo, só para eu me funcionar com mais tranquilidade. Nesse caso específico, não, a instrução do quarto do tribunal, tá? Esse caso aqui específico, eu peguei o processo de número 523/2016. Nós temos um despacho da diretora, né, da DIMOP, as folhas 02 dos autos, posteriormente nós temos uma manifestação assinada pelo estagiário Victor Mateus Dias da Silva e a senhora Lilian Costa, que tem matrícula 58532 dígito 7. Eu não consigo identificar se a senhora Lilian... Qual é a data? A data, julho de 2022. Após, portanto, o 10 de maio, data da publicação da... E, por fim, complementando essa instrução feita, nós temos o despacho da titular da unidade técnica, né, senhora Cristiane Michele de Araújo Lima. Então, a situação é essa daqui. A senhora Lilian Costa, eu não sei identificar se seria servidora estabilizada ou servidora comissionada, de modo que eu presumi a veracidade da declaração, né, do Ministério Público de Contas, mas superamos. Posso pegar outro processo para que a gente possa ter uma... Não, só. Tá. Tá. Esse aqui é um segundo. Esse segundo aqui, em que pese o parecer do Ministério Público, a instrução foi realizada em 2011
assinado pela senhora Mércia Maria Oliveira Costa. Também não consigo identificar se a servidora estabilizada nem comissionada. Bom, é o que a gente tem nos autos. A palavra do Alberto. Ótimo, já estou todo satisfeito. Obrigado. Em votação, conselheiro Alberto. Para mim, como Vossa Excelência colocou, prevalece o tema 445 de Inspeção Geral e concordo com Vossa Excelência, acompanho Vossa Excelência. Aprovado. Senhora Presidente, a minha pauta fica esgotada, portanto. Pela ordem, conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhora Presidente, senhor conselheiro, membro do Ministério Público e todos que nos assistem. Eu enviei a Vossas Excelências o ofício circular 64/2022, referente a apenas um processo de aposentadoria, né, onde reconhece a aposentadoria voluntária com provisões integrais de paridade. E voto aqui. É uma proposta de decisão, porém, como faltou o quórum, se transforma em voto, né? Então, votando no sentido de que sejam registrados, o ato seja registrado, né? Ordenando do registro do decreto 64552, de 14 de março de 2019, em favor da senhora Maria Luísa Pinto Brandão, da Ciência Alagoas Previdência, né? Destacando a necessidade da compensação financeira, caso haja contribuição para mais de um regime, a devolução do processo administrativo original e a publicidade para fins de direito. É como eu voto nesse processo, senhora Presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pelo registro de todos os atos relatados pelo conselheiro Alberto Pires. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, acompanho o relator. Aprovado. Senhora Presidente, passo agora a tratar dos processos de enlista, né, do ofício circular 65/2022. Entretanto, devido ao quórum mínimo, eu preciso solicitar a retirada de pauta de 2 processos, em razão do impedimento do conselheiro Rodrigo Cavalcante, que atuou como custo legis na época. É o processo 10.884/2013 e o processo 10.190 de 2004. Então, exceto esses 2 processos, que eu peço a retirada de pauta, todos os demais são atos de contratos ou termos de contrato e formas similares, e em que foram alcançados pela prescrição intercorrente, sendo contratos da Arsal, contratos da Casal, da Algás, Prefeitura de Porto Calvo, senhora Presidente, e em todos eles eu voto pelo reconhecimento da prescrição. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela prescrição em todos os processos relatados pelo conselheiro Alberto. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro. Conselheiro quem? Ainda na fase de discussão, se Vossa Excelência me permite, eu tenho trazido o voto no sentido de determinar o arquivamento desses processos, por serem processos muito antigos, mais de 5 anos, né? Todavia, em razão das discussões já travadas, eu estou evoluindo o entendimento no sentido de acolher a prescrição dos processos, já visto que eles estão aptos a julgamento, porém, conforme o estado do processo, acolhendo, portanto, a prescrição proposta pelo conselheiro relator. Como eu estou antecipando meu voto, no sentido de acompanhar o relator, senhora Presidente. Desta forma, então, estão aprovados os processos. Senhora Presidente, encerro minha pauta por hoje. Nosso gabinete teve um problema com relação
a DTI no encaminhamento dos processos e, em virtude disso, dessa dificuldade que nosso gabinete teve com relação à DTI, não foi possível a publicação da nossa pauta e, em virtude disso, não tivemos como fazer a publicação e, consequentemente, estamos sem a pauta. Dessa forma, encerro a ordem do dia, passando ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra aos senhores conselheiros e ao Ministério Público para, em querendo, neste momento, fazerem uso da mesma. Não havendo, então, quem queira fazer uso da palavra neste momento, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.